programa Esporte 10 está no ar e eu estou aqui na Academia Calazans Camargo com o professor Calazans. Ele que é o sensei de judô aqui, responsável por todas as modalidades da academia. Sensei, fala pra mim, a academia completando aí 23 anos, muitas conquistas, bastante troféus aí do pessoal. Como está sendo aí essa vitória para vocês? Bom, Vinícius, esses troféus que nós temos aqui na academia, você comentou, né, nós temos aqui no nosso dojo principal, a sala principal de treino, mais de 500 troféus. A maioria deles é do judô, né? E nós temos conquistas aí, participado competitivamente de jiu-jitsu, karatê, várias modalidades. Nossa academia é uma das mais completas de artes marciais aqui da nossa região, né? Tem uma tradição muito grande nessa área e também a área de condicionamento físico, funcional, personal, né? A musculação. Para a gente é um orgulho muito grande estar 23 anos funcionando, porque passamos por várias turbulências, né? Nós começamos aqui muito cedo, essa academia foi construída, eu comprei o terreno e construí, eu tinha apenas 23 anos de idade, construí esse prédio aqui com muito sacrifício e nós fomos crescendo, primeiro o primeiro piso, depois de alguns anos, mais 5 anos o piso superior, não é? E você está com as portas abertas, funcionando há 23 anos, realmente passamos várias turbulências, planos econômicos, aquelas épocas que o Brasil andava na turbulência econômica aí, né? E a gente venceu, graças a Deus, com muito sacrifício, muito amor, idealismo aí, a colaboração dos professores, dos amigos, dos alunos, dos pais, da nossa família também, né? Então, é uma trajetória realmente. Sensei, que você entrou nesse assunto da história da sua academia, fala pra gente como começou, como foi essa trajetória aí, vindo dando aulas de judô, como que foi aí pra você chegar nesse ponto, chegou hoje aos 23 anos aí. Bom, este ano nós fizemos o 29º torneio da Independência de Judô, que foi um torneio que nós criamos na época quando eu comecei a ministrar aula na ETEP, como monitor de judô. Eu era aluno da Escola Técnica ETEP, Escola Técnica a ETEP sempre teve uma tradição muito grande nos esportes, e eu já praticava atletismo, vários esportes e já era faixa preta de judô. E começamos um trabalho para os campeonatos colegiais na ETEP, fundamos o ETEP Judô Clube, e aí eu me formei como técnico mecânico, mas minha paixão sempre foi o esporte. Concluí, fiz na ETEP como monitor, comecei a dar aula de educação física na escola, como monitor de judô, e depois fiz a faculdade e continuei por 20 anos na ETEP. Nesse inteirinho eu comecei, com 5 anos que eu estava na ETEP, comecei em 81 na ETEP com 19 anos, eu comecei aqui a construção da academia. Nós inauguramos aqui em 1986, em novembro de 1986. Né? Mas ministrei aula em várias cidades, em Atibaia, São Bento de Sapucaí, Caçapava, vários locais aqui em São José dos Campos também. Mas realmente a minha raiz, a minha base foi na ETEP e aqui na Academia Calazans Camargo. Sensei, fala pra mim também, agora o Brasil ele ganhou o direito de sediar as Olimpíadas no ano 2016. Qual está sendo, no caso aí, a visão dos atletas, do pessoal em geral aí para essa Olimpíada em 2016? Bom, a nossa cidade de São José dos Campos já é uma cidade privilegiada, porque ela tem leis como o FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, já tem a Lei de Incentivo Fiscal Municipal. Também a Lei de Incentivo Fiscal Federal já existe, estão saindo leis a nível estadual, vão ser aprimorados investimentos no esporte. Nós esperamos mais investimentos no esporte, porque esporte e educação é a base de tudo, né? Uma pessoa educada, você não precisa gastar com habitação, não precisa gastar com segurança, menos segurança, tem mais gente que trabalha e tem rendimento, né? Não precisa fazer nada aí que implique em questões de segurança, você tem mais saúde, mais higiene, mais preservação ambiental, tudo na educação. O esporte é inserido nisso também. Com essa conquista do Brasil para a Olimpíada de 2016, certamente as pessoas vão se voltar mais para o esporte. Nós que fazemos o esporte não profissional, com muito sacrifício, com muita luta, vamos ter mais condições de captar recursos para fazer esporte competitivo. Porque o esporte competitivo, na verdade, é antieconômico. Você vê grandes academias aí que não fazem esporte competitivo. Realmente você muitas vezes tira do bolso. Nós aqui da academia sempre tivemos o nosso compromisso social, tivemos programa de bolsa de estudo, formamos tantos faixas pretas, tantos atletas, sempre bolsistas aqui da academia. Né? Hoje ainda temos, sempre tivemos e temos hoje cerca de 10, 15 atletas treinando gratuitamente aqui na academia e participando, competindo, porque não basta você dar aula de judô. Atrás da aula de judô vem o kimono, vem o uniforme que ele precisa, vem a carteirinha da federação, tem que federar, tem que ter o lanche para o campeonato,
tem que ter a inscrição do campeonato, quer dizer que é toda uma conjuntura, o acompanhamento escolar, ver como está o comportamento dessa criança, né? Inclusive nós temos também, lideramos no Lions, que eu sou leão, né? Faço parte do Lions Clube São José dos Campos Centro, temos um projeto muito bacana no Lions, que é o projeto Esporte Educativo, quase 200 crianças fazendo judô. Então eu vejo o seguinte, aquelas crianças adolescentes, que numa geração, alguns anos, ficavam só em frente ao computador, só em frente ao videogame, na televisão, né? A gente espera que haja uma retomada, um incentivo à prática dos esportes, porque o esporte, como se diz, educação física, tem que fazer parte do dia a dia, para que ele seja um adulto futuramente aí saudável, né? Uma pessoa que tenha toda uma condição física. Cada vez mais o ser humano, aqui no Brasil principalmente, também está com uma longevidade maior, mas é importante chegar lá na frente com saúde. Então, para se chegar lá no futuro com saúde, é importante que se invista na saúde com esportes, com atividades físicas, com orientação, desde a infância, adolescência, juventude, a fase adulta, maturidade, na melhor idade também. O esporte é bom para a vida toda. É isso aí, Cicê. Esporte 10 aí, agradece você aí abrir as portas da academia. Desejando também um parabéns para todos aqueles que fizeram a parte dessa história dos 23 anos de Academia Carlos Camargo. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você.